Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar do webinar que debateu mudanças legislativas e jurisprudenciais nos principais ramos do direito, além do canal exclusivo do INSS para a advocacia e o debate sobre o papel dos honorários enquanto prerrogativas. Tudo isso e muito mais você confere agora. Nós começamos o programa de hoje com um trecho de uma entrevista especial feita com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Na ocasião, ele falou, abre aspas, da OAB sempre vigilante, fecha aspas, e o compromisso que a instituição tem com a ciência, com a democracia e principalmente com a Constituição. Veja. A advocacia brasileira ela tem um compromisso que é inafastável. É com a ciência, com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. É o compromisso histórico da advocacia brasileira. Enquanto estiver aqui, eu e os meus colegas que estão conosco nessa gestão, nós seremos, sim, este anteparo da cidadania brasileira. Nós seremos, sim, sem qualquer medo e sem qualquer vacilação, nós seremos, sim, voz dos que defendem a democracia, a igualdade, uma sociedade antirracista, uma sociedade com igualdade de gênero, uma sociedade com respeito às minorias, uma sociedade absolutamente comprometida com a defesa do meio ambiente. Esses são primados, obrigatórios de qualquer um que dirija a Ordem dos Advogados. E nós não vamos recuar nenhum passo naquilo que foi conquistado. O Conselho Federal da OAB e a ESA Nacional deram início ao webinar Retrospectiva Jurídica 2020, principais mudanças legislativas e jurisprudenciais. A transmissão contou com debates e palestras sobre alterações nas leis e nas jurisprudências dos tribunais relacionados aos principais ramos do direito. O objetivo do evento foi auxiliar na capacitação contínua da advocacia diante da nova realidade das transformações realizadas no judiciário. Devo, de início, dizer que para mim é uma alegria muito grande participar desse evento, que é mais um evento de grande repercussão e de grande importância promovido pela Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, advogados, temos na ESA uma referência muito grande de aperfeiçoamento, de debate e de construção do pensamento jurídico brasileiro. De modo que, para mim, repito, é uma alegria, é uma honra participar desse evento de retrospectiva jurídica do ano de 2020. Um ano tão especial, um ano tão atípico, um ano em que, de fato, nós passamos por grandes revoluções que não deixaram de atingir, evidentemente, o direito e, mais especificamente, o direito eleitoral. Eu vou levar para os advogados e advogadas, mais do que uma retrospectiva, uma reflexão em torno de algo que está me incomodando. Porque se você deita os olhos para o ano de 2020, você olha para a pandemia, e se você lança o olhar para o horizonte de 2021, você também olha para a pandemia. Então é uma situação muito delicada e uma discussão muito importante, inicial, para todos nós, que o professor já colocou muito bem, já me ajudou muito. É o enquadramento categorial da pandemia da Covid-19. Porque é muito importante para você que me escuta agora, advogado, advogada, compreender que em muitas situações no foro de família, no foro cível, você pode ter de chegar a uma conclusão jurídica em torno da pandemia. Por isso que o enquadramento do que é a pandemia da Covid é algo, eu diria, uma premissa básica. E o professor Marcos colocou muito bem. A pandemia da Covid-19, isso é importante para a sua peça processual. Ela se enquadra na categoria de caso fortuito ou força maior. E a previsão do caso fortuito e força maior está naquele parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, professor Marcos. É interessante que a doutrina, ela se digladia a respeito da diferença entre caso fortuito e força maior. Porque o Código Civil reuniu os dois fatos na mesma definição. Então, o parágrafo único, preste atenção nesse ponto.
do 393 do Código Civil diz: caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Ou seja, a pandemia da Covid-19 se subsume à previsão do caso fortuito ou de força maior. Isso, logicamente, não quer dizer que você vai invocar a pandemia como uma espécie de princípio jurídico absoluto. Não significa que você vai invocar a pandemia como um argumento, um lance de retórica, simplesmente para dizer, olha, por conta da pandemia, eu não pago mais o meu financiamento. Não, a pandemia ela não autoriza isso. Qualquer construção que você faça num processo, ela pressupõe, invocando aqui Robert Alex, o ônus da argumentação jurídica. Professor Marcos, veja, é fato que a pandemia reverberou em muitas relações contratuais. Acesse o canal da Escola Superior de Advocacia Nacional e confira na íntegra todos os dias do evento Retrospectiva Jurídica 2020 em YouTube/ESA Nacional. Mudando de assunto, o INSS terá mais um canal de atendimento exclusivo para a advocacia. Acompanhe os detalhes neste vídeo. O serviço oferecido por meio do número de telefone 0800 135 0135 já está ativo e pode ser utilizado de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Por meio do canal de atendimento, será permitido requerer todos os serviços disponibilizados aos usuários do 135, independente de procuração cadastrada nos sistemas do INSS. Inicialmente, as exceções serão para a aposentadoria do tempo de contribuição, a aposentadoria por idade urbana, benefício assistencial ao idoso e salário maternidade urbano, que poderão ser requeridos pelo Meu INSS ou INSS Digital. O repasse de informações será permitido apenas quando houver procuração cadastrada no sistema do Instituto ou caso as informações sejam acessíveis a terceiros. Saiba mais no site da Ordem em oab.org.br e fique por dentro dessa novidade. A OAB celebrou mais uma vitória para a sociedade no combate à pandemia da Covid-19. O STF deu provimento, por unanimidade, à medida liminar proposta pela Ordem em dezembro de 2020. No pleito, o Conselho Federal questionava principalmente ações e omissões do Poder Público Federal, baseadas na demora em fornecer à população um plano definitivo de imunização. Desde o início da gestão, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil tem lutado no Supremo Tribunal Federal, primeiro pelo direito ao tratamento da Covid, né? Fomos nós que conseguimos a competência concorrente de estados e municípios para enfrentar essa pandemia. E após essa fase primeira da competência concorrente, nós passamos a pedir a vacinação do povo brasileiro, que todos tenham acesso a essa vacina. Nós acreditamos num plano nacional de imunização a partir do Estado, a partir do SUS, mas é importante também essa decisão dessa semana, que garante a estados e municípios, ou seja, na impossibilidade ou não conseguindo atender a população, o poder público federal, o governo federal, que estados e municípios também possam comprar e oferecer vacina à sua população. Todos devemos estar trabalhando pela vacinação. Essa pandemia só acabará com a vacinação e nós estamos fazendo a nossa parte no Supremo Tribunal Federal, que é garantir que a lei e a Constituição sejam cumpridas. É um trabalho para a população brasileira. É a OAB, mais uma vez, sendo liderança da sociedade e sendo liderança dos anseios do povo. O que o povo brasileiro quer? O povo brasileiro quer vacina. O povo brasileiro quer voltar a trabalhar, andar nas ruas. O povo brasileiro quer voltar a produzir. A Ordem dos Advogados, através do direito, através da Corte do Supremo Tribunal Federal, através da sua força, da sua legitimidade constitucional, ela garante esse direito e ela ajuda esse processo. Nós não podemos resolver todos os problemas, dependemos do poder público federal, estadual e municipal, mas nós podemos sim ter protagonismo neste processo que é de salvação do nosso povo. O Conselho Federal da OAB promoveu o webinário Honorários, a primeira prerrogativa da advocacia,
que abordou o papel dos honorários enquanto prerrogativa central da profissão. Há matérias, várias, que a OAB pode e deve defender. No plano institucional, no plano do livre exercício da advocacia, no plano da defesa do Estado de Direito, e todos os temas são realmente importantes, imbricados e até complementares. Mas se há um tema, se a OAB não defender, ninguém defenderá, são os honorários dos advogados. Porque é visto, infelizmente, com preconceito, com antipatia, porque não são explicados devidamente o quanto que são fundamentais. E, de fato, eu vou procurar falar sobre como essas questões surgiram no CPC, na elaboração, na discussão, e vou tentar lembrar de memória mesmo, até para que possamos verificar que o Código de Processo Civil foi concebido no âmbito de honorários para justamente valorizar o advogado, para evitar o aviltamento dos honorários, para impedir o que existia em nosso país, a fixação de honorários em valores irrisórios, em que, veja só, tem um efeito deletério, e vou sobre isso conversar mais, de além de desvalorizar o advogado, colocar o ônus integral do pagamento dos honorários à parte que possui direito na demanda. Quando você diz que os honorários de sucumbência devem ser aviltados, você impõe que o custo de pagamento dos honorários dos advogados seja daquele que tem o direito, ou seja, o devedor, o que deu causa à ação, o descumpridor da obrigação, além de levar anos a fio para cumprir a obrigação que tinha a fazer no passado, ele também não terá sequer o ônus de contribuir com o pagamento dos honorários dos advogados, provocando mais uma injustiça no sistema brasileiro. Para o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Alex Sarkis, a luta pelo fortalecimento da advocacia, que passa pela valorização da verba honorária, é uma constante histórica do sistema OAB. Uma frase que ouvi do presidente Felipe Santa Cruz e gostaria de plagiá-la, de emprestá-la. O maior patrimônio da OAB é a força de trabalho e o potencial intelectual de cada advogado e advogada. E é buscando nessa força que hoje o Conselho Federal, a Comissão Nacional de Prerrogativas, a Procuradoria Nacional de Prerrogativa busca capacitar e fortalecer a advocacia, os mais de 1.200.000 advogados, para que eles, em comunhão de esforços com o sistema OAB, possa definitivamente enfrentar essa tentativa de desvalorização da advocacia e que possamos reposicionar esses princípios e preceitos que envolvem a remuneração do advogado como algo que é imprescindível. Não há nenhuma única profissão no mundo que não tenha a sua remuneração. E a advocacia, dada a sua essência, dada a sua importância perante o seu papel dentro da sociedade, dentro da sustentação de um Estado democrático de direito. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Alexandre Oguzuco, também participou do webinar. Para ele, a discussão do tema se faz ainda mais importante no momento em que a advocacia se vê no epicentro da reforma processual civil. São muitos os desafios, né? Primeiro, o desafio de desvendar o conceito e o alcance do artigo 85, parágrafo 8º do novo Código de Processo Civil. As ações que a Ordem dos Advogados do Brasil vem engendrando na Justiça para assegurar um critério objetivo na fixação dos honorários de sucumbência em todas as causas no Brasil, né? Este é um desafio que pensávamos ter superado com a reforma legislativa que redundou neste novo Código de Processo Civil.
Mas, infelizmente, nós temos alguns juízes declarando, nem incidentalmente, Marlon, mas declarando, né, pura e simplesmente, a inconstitucionalidade desse dispositivo, no sentido de que sucumbência pertence ao advogado da causa, à advogada da causa. Alguns juízes entendem, naquele momento da execução, que esse artigo é inconstitucional, sem contraditório, sem ampla defesa, sem aquilo que nós aprendemos sobre o controle incidental de constitucionalidade das leis e etc. Depois, com o passar, essas questões nos tribunais sobre a possibilidade do arbitramento desses honorários, né? Quando o parágrafo 8º me parece claro a dizer que só cabe arbitramento naquelas causas onde não há valor, né? Porque todas as que têm valor, há regras em outros parágrafos e outros dispositivos, aliás, muito didático, diga-se de passagem, do novo Código de Processo Civil. Não é nenhuma questão mais... O novo Código de Processo Civil, sobre essa questão, me parece nem uma questão normativa, né? Mas é tão didático o novo Código nessa questão dos honorários que me parece surreal abrirmos este debate novamente, né, sobre um vício de interpretação ou de legislação passada que já foi superado. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Voltamos. Obrigado pela sua companhia. A OAB Nacional é uma das signatárias do ofício encaminhado para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, parabenizando a iniciativa de criação de um grupo de trabalho para a elaboração do projeto do novo Código Eleitoral e do processo eleitoral. Acompanhe. Nós já tivemos a implantação na Câmara dos Deputados de um GT que está responsável por reformular o Código Eleitoral e também criar um Código de Processo Eleitoral, algo tão esperado pelos operadores da área do direito eleitoral. Quando nós falamos em direito eleitoral, a imagem que vem logo à mente é a do dia das eleições, né? Mas, na verdade, o dia das eleições é apenas o ápice do exercício da nossa democracia, do exercício dos nossos direitos políticos. Antecedendo esse dia das eleições, nós temos uma série de atos preparatórios que são regulados por inúmeras normas, inúmeras regras. E aqui, que é o primeiro entrave que motivou a criação desse GT. Por quê? Porque nós temos leis esparsas que tratam da matéria eleitoral, muitas com normas que já estão ultrapassadas, normas conflitantes, normas que não foram amparadas pela Carta Constitucional de 88. Então, o objetivo do GT primeiro é exatamente sistematizar essas legislações esparsas num contexto só. Vamos começar citando, por exemplo, o próprio Código Eleitoral, ou seja, o código que regulamenta as normas eleitorais, que compila as normas eleitorais no Brasil, é de 1965. Então, nós estamos falando de uma legislação que foi elaborada e editada na época em que nós vivíamos no Brasil uma ditadura militar. E esse código ainda regulamenta todas as eleições que nós tivemos, inclusive até hoje, onde no Brasil prevalece, nós temos ali o Estado Democrático de Direito. Esse Estado Democrático de Direito que foi imprimido pela Carta Constitucional de 1988. Então, por consectário óbvio, é necessário que se faça uma revisitação,
uma revisão dessas normas totalmente dissociadas desse contexto atual sociopolítico, cultural e condizente, repito mais uma vez, com o nosso Estado democrático de direito. A OAB Nacional, signatária do Manifesto contra o Desmonte e o não funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, reforçou a importância do funcionamento nos moldes atuais do colegiado, que é a instância máxima de formulação, deliberação e controle das políticas públicas para a infância e a adolescência na esfera federal. As normas orientadoras, que são fundamentais para que os conselhos estaduais e os conselhos municipais possam compreender, possam considerar e possam zelar efetivamente pelas necessidades básicas, pelos direitos essenciais de crianças e adolescentes, são traçadas a partir do colegiado e no modelo atualmente compreendido pelas entidades da sociedade civil, que são 14 entidades titulares e 14 entidades suplentes, e pelos órgãos que compreendem o governo federal. Então, o Estado brasileiro precisa deste Conselho Nacional funcionando no modelo e no formato atual. É por isso que a necessidade de se compreender os diagnósticos que são traçados, os dados e as referências que são discutidas a partir do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nos seus segmentos podem traçar o panorama das necessidades básicas a partir dos princípios fundamentais, que é o princípio da proteção integral, mas também da universalidade. Então, quando se tem um conselho que é regido por uma norma especial e, sobretudo, é ela que traça efetivamente os procedimentos adotados pelo conselho, não pode simplesmente um decreto, que é um ato específico do governo federal e discricionário a partir das suas necessidades, ou seja, da necessidade do governo e não da necessidade do Estado brasileiro, que se pode reduzir direitos, que se pode minimizar direitos. E é a partir desses direitos que nós precisamos fazer a discussão das necessidades de crianças e adolescentes em todo o país, em todos os municípios brasileiros. O CONANDA, na sua trajetória ao longo dessas décadas, construiu e contribuiu efetivamente para várias leis que hoje contemplam a reinserção social, a exemplo do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O CONANDA, ao longo das décadas e do trabalho que efetivamente teve a participação e a incidência, não só a incidência no âmbito da discussão, mas a incidência de forma efetiva pelo compartilhamento da gestão, das entidades que trabalham com as medidas de proteção, a exemplo das crianças acolhidas nas entidades de acolhimento institucional. O CONANDA é responsável pelas normas que traçaram ao longo desses anos todos os direitos que vieram a ser garantidos e vieram a ser materializados no âmbito da esfera do Executivo. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!